para adorar o nosso Deus, prestar culto. E eu quero continuar, o pastor Leandro mesmo já mencionou, a mensagem que foi iniciada no domingo passado, cujo tema é "Dá-me um coração igual ao teu". E o texto é o Salmo 51, verso de número 10. Salmo 51, verso de número 10, que é o Salmo de Davi. Davi que está naquele momento em que a ficha dele caiu em decorrência ao pecado que ele cometeu. Ele toma uma mulher casada para si, ele, não contente com isso, ele cria a situação para que o marido dela fosse morto, para tentar encobrir o pecado, para tentar fazer a lavagem do pecado. Mas nós temos um Deus que vê todas as coisas. O Senhor não deixou isso passar desapercebido. Foi a morte de um inocente. Essa mulher veio a gerar um filho esse que adoece. Davi clama para que a criança sobreviva e o Senhor leva esta criança. Aqui é o momento em que ainda Davi está lutando com as armas espirituais, clamando a Deus por misericórdia, que diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Pai, nós nos rendemos nesse momento. Amém, Deus. Agora é o momento em que o nosso intelecto, a nossa alma, o nosso orgulho de si se dobram diante, Senhor, da soberania da Tua palavra, o poder da Sua palavra, ou a sabedoria da Sua palavra, Pai, porque nós sabemos que a Sua palavra produz vida, a Sua palavra traz à existência aquilo que não existe como se já fosse. Pai, fala conosco nessa manhã, manifesta o Teu Espírito em nós e através de nós, através dessa palavra. Não permita, Pai, que nada e ninguém venha roubar aquilo que o Senhor já preparou para nós aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. 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 Vocês me ouvem bem? Amém. Domingo passado falei de 4 aspectos do coração de Jesus, que é o coração modelo para a igreja. Vou começar aqui a partir do 5º aspecto do coração de Jesus. O 5º aspecto do coração de Jesus é que Jesus tem um coração que serve, que veio para servir. Jesus não buscou, queridos, posição ou privilégios, como muitos estão procurando, buscando, trabalhando, estão até muitas vezes se sacrificando em busca de. Mas Jesus não. Jesus diz aqui em Marcos capítulo 10, versículo 45 o seguinte: palavra de Jesus. Caiu um fio de cabelo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Havia naquela época, na liderança greco-romana, o que se chama de pirâmide do poder. O que significa isso? Significa que a grandeza de um homem, de uma pessoa, era medida pela quantidade de servos que ele tinha à sua disposição.
Quanto mais servos esta pessoa tinha à sua disposição, maior era o status dessa pessoa na sociedade e maior era a sua capacidade de exercer autoridade de cima para baixo. Os governantes, imperadores eram vistos como benfeitores públicos, porém exigiam submissão e honra absolutos. E nós vemos também em Marcos, capítulo 10, dos versículos 44, do 42 e 44, quando os discípulos, Tiago e João, tinham acabado de pedir lugares de honra ao Senhor. Eles queriam um estar à direita, o outro à esquerda. E isso, estando ao lado, quanto mais próximo de Jesus, representaria poder, representaria honra. Jesus os repreende. Jesus diz assim: sabeis que os que julgam governar as nações dominam-as, e os seus grandes exercem autoridade sobre elas, mas entre vós não será assim. Jesus está falando para os seus discípulos, não apenas para Tiago e João, mas Jesus está falando para nós, igreja dele, povo dele, seguidores deles. Olha, no mundo é assim, no mundo quem tem mais, manda mais, tem servos para te obedecer, tem pessoas que se submetem aos desejos e ao mandar dessas pessoas, mas o Senhor está falando para nós: com vocês não será assim desse jeito. Com vocês a lógica é outra. Com vocês a coisa será invertida. Não será maior aquele que tem mais, mas será maior aquele que servir mais. Essa é a lógica do reino de Deus aqui para essa terra. Jesus vem transformando pensamentos, destronando culturas e conceitos, trazendo para nós o conhecimento do reino de Deus. Ora, não seremos reconhecidos como povo de Deus, como discípulos do Senhor, por termos muitos servos que estiverem à nossa disposição, mas seremos reconhecidos como seguidores de Jesus, se nós servirmos as pessoas. Quando Jesus se refere a Ele mesmo como o Filho do Homem, Jesus está falando o seguinte: eu sou aquele a quem os profetas profetizaram, em específico Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 3 e 14, vai dizer que o Filho do Homem é a figura gloriosa de quem Deus enviaria. Ou seja, seria uma pessoa que teria domínio, honra, o reino para todos os povos de todas as nações e línguas para que o servissem. Essa era a ideia e o conceito de qualquer judeu do século I, ou seja, qualquer judeu contemporâneo de Jesus, qualquer judeu que conhecesse minimamente a palavra, a Torá, soubesse das palavras que foram profetizadas dos profetas, acreditaria e esperaria alguém cheio de poder e honra. E esperaria que esta pessoa, que é o Filho do Homem, fosse servido. E vem Jesus no meio do povo, falando: eu sou o Filho do Homem. Ou seja, quando Jesus afirma ser, ele está dizendo para o povo, para o judeu: eu sou o que tem o domínio, eu sou o que tem a honra,
Eu sou que tenho o reino. Eu sou aquele que tem os povos de todas as nações e línguas. Mas eu vim para servir. Jesus, ele vem para servir. Jesus, ele não traz a figura do glorioso, daquele aos quais todos se renderiam e serviriam, mas Jesus, ele traz a figura do servo sofredor, porque Jesus serve a todos, ele ainda, o ponto alto do seu ministério, se entrega à morte de cruz. O servo sofredor, que está profetizada em Isaías 53, que dá a vida pelos outros. Esse é o papel que Jesus ensina que a igreja deve ter. A igreja que não serve não é uma igreja que não é bíblica, é a igreja que não segue o exemplo do mestre. A igreja que segue o exemplo do mestre é a igreja que serve. E servir quem, pastor? Todos, todo aquele que precisa. Nós não perguntamos para a pessoa antes de estender a mão para ela: olha, você é crente? Ah, eu sou, então eu vou te ajudar. Não é assim. Ah, você é... de que igreja que você é? Eu sou da família real. Ah, então a paz do Senhor. Que igreja que você é? Eu sou da Batista. Bom dia. Eu sou da igreja católica. Bom dia. Eu sou espírita. Bom dia. Não. Se é alguém que precisa, o pré-requisito para que a gente estenda a mão para alguém basta ser humano. Basta ser uma vida, basta ser uma pessoa necessitada. Isso Jesus nos ensinou na parábola do bom samaritano. Alguém que estava lá, não havia como afirmar se era judeu, se era gentil, não dava para dizer se era de fora da pátria, se era de dentro, se era da fé, se não era, que estava seminu. E Jesus fala: olha, a religiosidade passou, não ajudou. Mas o bom samaritano se compadeceu e estendeu a mão para o necessitado. Jesus veio para aqueles que precisam. Eu e você temos um rei que não veio para ser servido, mas veio para servir. Nós cremos naquele que tem todo o poder, mas ele abriu mão da sua glória e preferiu vir aqui, andar na terra no meio dos seus para servi-los e entregar a própria vida para resgate de muitos. E nós estamos glorificando ao Senhor todo domingo, toda oportunidade que temos. Por quê? Porque Ele nos salvou. Porque nós precisamos de ser salvos. Sexto aspecto do coração de Jesus é: Jesus tem um coração que acolhe os rejeitados. Mateus capítulo 2, versículo 17 vai dizer: Jesus aproximava-se daqueles que eram desprezados pela sociedade, leprosos, pecadores, cobradores de impostos, prostitutas, estrangeiros. Porque está assim na palavra: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E aí, irmãos, não dá para entender como que alguém vai criticar as pessoas da igreja esperando perfeição das pessoas. Não existe tal perfeição entre nós. Não existe perfeição em mim, não existe perfeição em você, mas existe a perfeição em Cristo Jesus. E Ele veio para aqueles que precisam ser curados. Então, seja o que isso significa que eu e você
com Ele, nós vamos sendo sarados, nós vamos sendo curados, mas isso é algo imediato, isso é algo processual, é à medida que andamos, à medida que crescemos, à medida que nos aproximamos dele, nós vamos enxergando mais feridas, nós vamos enxergando mais imperfeições em nós, e nós vamos desejando cada vez mais ser como Ele é, porque como Ele é maravilhoso, só de estar na presença dEle. Então aqui é um lugar de pessoas, como Jesus falou, doentes, e Jesus vai cuidando de cada um de nós durante esta jornada. Ele vai cada dia derramando algo em nós, vai derramando algo em nós, amém, Jesus. Vai melhorando a gente, vai nos aperfeiçoando. Esta semana passada, que hoje começa a semana, primeiro dia da semana passada, alguns colegas de trabalho descobriram que eu sou pastor. Não que eu faça segredo, mas eu também não vou anunciando. Descobriram. Aí, um deles, ele até brinca e fala, mestre. Aí eu falo para ele, nem mestrado eu tenho. Aí ele, mestre, fala, você tem um pouco de coragem para me dar? Aí eu brincando falei, rapaz, a minha coragem, ela terminou no meio da semana. Aí eu falei para ele, mas você pode tomar posse daquilo que se renova a cada manhã sobre nós. Aí a professora que estava do lado dele falou, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós. Aí eu peguei, eu falei, e é isso que nos faz resistir e suportar o insuportável. O que, pastor? As misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então é Ele que nos dá essa força, vem dele esse renovo. Quando a gente vai tentar ser exausto, cansado de tudo, há algo que não é meu, que não é seu, mas que está em nós, que vem dele. Aleluia! Que faz assim, se coloque de pé. Se coloque de pé, daqui a pouco a gente levanta. Daqui a pouco você já se arrumou e você achava, não vou conseguir, e você foi. A internet chama isso do poder que você tem. Na verdade, eu ouvi um pastor dizendo assim, quando a fraqueza aparecer diante de você, abrace-a e beija. Eu até pensei, uau, vai vir alguma coisa aí, então eu vou beijar, abraçar a fraqueza. Quando você se sentir fraco, irmão, irmã, se alegra com a sua fraqueza, porque é nas nossas fraquezas que o poder do Senhor é manifestado. É quando a gente não alcança mais. É quando a gente, eu estiquei, é aqui que eu chego, mas da onde eu não alcanço até o teto, é um ambiente de milagre que o Senhor acha, porque o homem não vai alcançar, mas é ali que começa a obra maravilhosa do nosso Deus em nós e através de nós e a favor de nós. Outra coisa, Jesus, ele andava com essas pessoas das quais a religiosidade exigia distância, e Jesus se assentava à mesa com elas. A
Assentar à mesa, queridos, é mais do que socializar. Assentar à mesa é um sinal profundo de aceitação, reconciliação e aliança. A mesa não é um lugar que você chama qualquer pessoa. E Jesus recebia. Se é cobrador de impostos, tem. Prostituto, tem. Estrangeiro, tem. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje não é diferente do que acontecia na época de Jesus. O movimento que a gente tem observado no mundo, em muitas nações, na Europa, Estados Unidos, de negar a entrada de estrangeiros, de endurecer as regras e leis para fazer um filtro maior. Eu estava lendo essa semana que passou o índice de reprovação de visto de africano para entrar nos Estados Unidos é de 70%, de brasileiro 40%. E tem pessoas de outras nacionalidades, algumas como por exemplo do Irã e de alguns países do Oriente Médio, é de 100%, independentemente da condição financeira. São rejeitados. São rejeitados. Inclusive, o que continuava essa notícia era a história de um casal aqui próximo de nós, de Hortolândia, que ganhou uma promoção. Eles ganharam a passagem de ida e volta, estadia, comida, bebida e o direito de assistir o jogo no camarote, tudo pago, mas eles tiveram o visto negado. Sem explicação, eles simplesmente negam e não te informam por quê. E aí essa jovem estava falando da decepção, de tudo que eles investiram, eles pagaram para ter uma assessoria, para ajudar. Mesmo assim, eles foram em 6 pessoas, o visto foi negado para 6. Mesmo informando, nós fomos ganhadores, o visto foi negado para 6. Na época de Jesus, se você fosse estrangeiro, você não era do mesmo nível de um judeu, porque você é estrangeiro, você é um gentio. Você é um cobrador de impostos, você é um traidor da pátria. Por quê? Porque você colabora com o Império Romano, que oprime o seu próprio povo, e você também, se você, e muitos dos coletores de impostos também eram corruptos, desviavam o dinheiro e iam enriquecer ilicitamente. Então, estes judeus, que até então eram judeus, que cobravam impostos, esses não tinham direito de comunhão, eles não podiam frequentar as sinagogas, porque eram considerados inimigos do povo, traidores. Mas esses foram os primeiros dos quais Jesus recebeu, abraçou e acolheu. O que eu estou querendo dizer com isso? Pode ser, querido, que a gente, numa tentativa de viagem, de lazer, a gente possa ser rejeitado por alguma nação, por qualquer razão que seja, por cor, fator social, renda, qualquer outra razão que seja. Mas a Bíblia mostra um Deus que não liga para isso. Não importa para Jesus se você teve muito, se você não teve nada. Não importa para Jesus se você é nordestino ou não é, se você é de outro país ou não é. Todos são dele. Glória a Deus. Todos são dele. Ele ama todos. Não importa se você tem defeito físico, ele ama.
Não importa se você tem TDAH, Ele ama. Não importa se você tem autismo, Ele ama. Não importa se você tem Alzheimer, Ele ama. Não importa se você tem uma doença contagiosa, Ele ama. Não importa a sua condição social, Ele ama. Não importa se você é poliglota ou se você mal sabe falar o próprio idioma, Ele ama. Não importa a cor da sua pele, sua altura, o seu peso, sua aparência, Ele ama. Ele nos ama. Amém. Glória a Deus. Ele nos ama de tal maneira que o mundo não entende como pode ser capaz de fazer, mas Ele foi até o fim. Jesus foi até o fim. Ontem mesmo comentei, relembrei para o Guilherme, falei, olha, tem algumas coisas que explicam o meu jeito de ser. Uma, que eu já sou tímido por natureza. A outra são marcas do desprezo pela cor da minha pele, que eu aprendi desde cedo que havia. Nunca fui tratado igual aos outros por conta disso, porque eu ia com os meus vizinhos para o mercado, mas só eu era parado na saída e tinha que levantar a camiseta para comprovar que eu não estava roubando. Só eu. E não foi um, não foram dois, não foram três. Eles nunca ouviram da mãe de uma namorada: olha, a gente não aceita negro na família. Mas quando uma mãe se dava o trabalho de me conhecer, gostava de mim. Falava: olha, a gente abre uma exceção no estadual, estão abrindo uma exceção. E aí eu lembro de Martin Luther King falar que a grandeza de um homem não pode ser medida na cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. E aí eu vejo na pessoa de Jesus, que até aquele lutador, Muhammad Ali ou Cassius Clay, ele questionava, ele falava: mamãe, o céu só é habitado por brancos? Ela: não, meu filho. Por que você pergunta ele? Porque é o que eu vejo nas pinturas, é o que eu vejo nas telas, nas imagens. Eu não vejo nenhum anjo de cor. O céu não é para nós, o céu é para todos que crerem que Jesus é Senhor e perseverarem na fé e terem uma vida digna aqui na terra. Todos esses são do reino de Jesus. Todo o povo, de toda língua, de toda nação, são e pertencem ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é por isso que eu amei Jesus, porque Ele não se importou com a cor da minha pele. Senhor, és maravilhoso, Senhor Jesus. Ele não se importou. Sétimo aspecto do coração de Jesus: Jesus tem um coração obediente a Deus. Mateus 26:39 vai dizer: mesmo diante do sofrimento extremo da cruz, Jesus disse, antes de ser crucificado, lá no Getsemane, Jesus disse: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus está nos ensinando algo, que nós servimos ao Senhor, não para o Senhor fazer os desejos do nosso coração, mas para que nós venhamos servi-lo, para que nós venhamos obedecer. E algumas vezes, nosso desejo vai estar alinhado com o desejo do Senhor, e outras vezes, nosso desejo e vontade vai estar bem distante dele, mas nós devemos ocupar um lugar de submissão e obediência ao nosso Deus. O Getsemane, que significa em aramaico prensa de azeite, Jesus foi prensado ali, foi esmagado. A prensa de azeite é uma pedra muito grande, pesada, que passa por cima da azeitona para que possa extrair o óleo dela. Jesus está no jardim
sendo prensado, sentindo sobre ele o peso do pecado do mundo. Há um trecho de um louvor muito antigo, que eu era criança, acompanhando minha mãe na igreja, não sei se ela vai lembrar, mas nunca saiu da minha memória. Eles cantavam assim, presta atenção. A cruz foi a mais pesada, por fora só viam madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viam madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Jesus estava sendo esmagado, o peso do pecado do mundo, e ele ora ainda ao Pai dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. E o cálice na teologia profética significa a ira de Deus. Jesus estava pedindo ao Pai: se possível for, afasta de mim a tua ira, mas contudo que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus, só ele poderia. Ele experimenta, ele prova desse cálice. A Bíblia vai dizer que Jesus prostra-se em terra quando ele faz essa oração lá no Getsemane. O engraçado é que o jardim é um lugar comum. Num jardim o homem e a mulher falharam. E num jardim, nossa, Jesus estava se entregando. Pressionado, que sai de Jesus, sai sangue. Sangue do Cordeiro, para limpar o pecado do mundo. Jesus prostra-se em terra. E a cultura da época, a postura de oração de um judeu na época de Jesus é orar em pé com as mãos levantadas. Prostrar-se completamente no chão, a ponto do rosto tocar a terra, é uma atitude reservada para momentos de extrema agonia, desespero ou profunda reverência e submissão ao rei. Jesus estava se submetendo à vontade de Deus Pai. Jesus experimenta angústia profunda, mas ele contrasta, porque o ambiente é um jardim. Num jardim o casal desobedeceu, mas no jardim o filho diz para o pai: que não seja a minha vontade, mas a sua. E ele se entrega. Tem gente que não se sujeita a nada e a ninguém. Tem gente que se sujeita apenas à própria vontade. Quando alguém se sujeita apenas à própria vontade, Jesus não é o Deus dela, ela é o próprio Deus. Quando você se sujeita à vontade de Deus, está indicando quem é maior que você. Se você não se sujeita à palavra, mas se sujeita à sua própria vontade, o seu Deus é você mesmo. Oitavo aspecto do coração de Jesus. Jesus tem um coração que chora com os que choram, com os que sofrem. Lembra que eu disse domingo passado? Jesus vê a multidão com fome e aquilo toca ele por dentro, no seu estômago, literalmente, a ponto dele falar para os discípulos: olha, vejam o que vocês conseguem reunir de alimento com o povo. E Jesus então faz a multiplicação de pães e peixes. Aqui nós vemos também em João capítulo 11, 35, que diz, quando Jesus encontra a família de Lázaro, a Bíblia diz, um dos menores versículos da Bíblia: Jesus chorou.
Essa é uma palavra que eu preguei já na igreja e também preguei no fúnebre. Se Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, por que ele chora? Ele chora porque a dor dos seus o toca. Ele não fica indiferente, ele não é gelado, ele não dá as costas ao nosso sofrimento. E outra linha teológica vai dizer que Jesus chora porque ele observa que este não era o propósito de Deus para nós, mas a partir do pecado que entrou no mundo, o salário do pecado é a morte. Jesus chora de forma genuína, diferente do que era a cultura da época. A cultura da época era contratada as carpideiras e os músicos para tocar no fúnebre. As carpideiras eram normalmente mulheres contratadas para chorar em alta voz, para prantear a pessoa que havia falecido. A Bíblia declara um choro de Jesus do grego edakrisen, que significa derramar lágrimas silenciosas. Jesus chega, chora silenciosamente. Enquanto as carpideiras eram pagas para chorar em alta voz, Jesus chora genuinamente, calado. Jesus chega atrasado aos olhos humanos para quebrar a crença rabínica que havia. Jesus chega, Marta menciona que Lázaro já estava no túmulo há 4 dias. Culturalmente, o número 4 era crucial para os judeus daquela época. Havia uma superstição rabínica muito forte de que a alma de uma pessoa falecida pairava sobre o corpo por até 3 dias, esperando uma chance de retornar para o corpo. No 4º dia, porém, quando a decomposição física começava a ser visível, acreditava-se que a alma já partia em definitivo e a esperança de reanimação se acabava. Jesus chega no 4º dia. Receba essa palavra profética na sua vida neste momento. Pode parecer atraso aos nossos olhos, mas vai ser o momento exato que o nosso Deus vai agir na sua causa, na sua vida, para que o que Ele fizer, ninguém vai atribuir, mas foi porque foi a ajuda disto, deste ou daquele. Não, foi a mão poderosa do nosso Deus que agiu. Foi Ele sem ajuda, foi Ele única e exclusivamente. Foi algo tão poderoso, tão grande, tão profundo, tão assim, tão radical, que o homem não é capaz de fazer. A conta bancária não é capaz de agir, o médico não é capaz de transformar, mas há um no céu que reina e governa, do qual nós adoramos e engrandecemos aqui neste lugar. Ele é poderoso, Ele age ainda da mesma forma como agia outrora e continuará agindo com o mesmo poder, continuará agindo da mesma forma, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele vai agir na sua vida de tal maneira que a morte vai ser obrigada a se render. O choro vai ter que se transformar e a glória vai ser totalmente dele. Esse é o último aspecto, 9º aspecto do coração de Jesus. Jesus tem um coração justo. Jesus era amoroso, mas não indiferente ao pecado e à injustiça.
João 2,15, quando Jesus encontrou corrupção no templo, fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Esse é um momento do ministério de Jesus que ele pega as cordas que normalmente eram usadas para prender os animais, para lançar fora do templo os bois, as ovelhas, os cambistas, porque estava instalada uma bagunça num espaço chamado de Pátio dos Gentios, uma área externa do complexo do templo reformado por Herodes. O propósito original desse espaço era ser um espaço do templo onde os não-judeus, ou seja, os gentios, podiam entrar para orar, meditar e buscar Deus. Só que na época, a liderança religiosa controlada pelo sumo sacerdote Anás e sua família havia transformado essa área sagrada num mercado barulhento, apelidado historicamente de Bazar de Anás. O barulho dos animais e o caos do comércio tornavam a oração e a adoração dos estrangeiros completamente impossíveis. Jesus se ira porque o nacionalismo e a ganância religiosa estavam excluindo as nações da sua presença, da presença de Deus. Eu tenho certeza absoluta que Jesus não se orgulharia de igrejas que excluem pessoas. A igreja é um lugar de inclusão, de recepção. Jesus, como mencionado antes, ele não se importa com a nacionalidade, queridos. Ali o imposto era cobrado, ali trambiques eram feitos. Jesus, ele pega o chicote e ele põe para fora aquilo que não agrega na casa dele. Jesus não agiu por um surto de raiva descontrolado. O ato foi uma ação profética encenada, muito comum entre os profetas do Antigo Testamento, Jeremias e Ezequiel. Na cultura da época, expulsar os profanadores cumpria diretamente a expectativa messiânica da pessoa do Messias. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 3, diz que profetizou que o Senhor viria de repente ao seu templo para purificar os filhos de Levi. Jesus quer sempre nos purificar, queridos. Nós temos um Deus que perdoa o pecador, mas que confronta o pecado. Eu quero encerrar e concluir a mensagem dos aspectos do coração de Jesus, dar um coração igual ao teu, porque nós começamos a ler o que Davi escreveu. Ser segundo o coração de Deus, irmãos, de fato é ser como Davi, no sentido de sermos imperfeitos como Davi foi, mas também de nos permitirmos ser aperfeiçoados pelo amor de Deus. Outro ponto é que Davi reconhece seu erro, seu pecado, e clama veementemente por purificação e perdão. Ou seja, Davi buscava sair da condição de inimigo de Deus, porque o pecado nos torna inimigos do Senhor. E ele queria ser purificado de novo para ser colocado no status de amigo de Deus. Davi não suportaria estar vivo, sendo inimigo de Deus, porque ele amava a presença do seu Deus. Nós temos que ser como segundo o coração de Deus, como o pastor Daniel, sendo perfeito e impossível, querido. Mas nós temos que ser aqueles que, quando percebemos o erro e a falha,
nós tenhamos o senso de urgência de buscar o perdão e a purificação do nosso Deus, porque Jesus Cristo, Ele é o nosso melhor, o nosso maior, Amém. e o nosso inigualável amigo. Aleluia. E ser inimigo dele é uma condição que nós devemos, com todas as forças, evitar, porque alguém como ele é alguém como nós gostaríamos de ser. Purifica-nos, Senhor. Queremos ter um coração puro e um espírito inabalável. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. A perfeição é impossível, mas sermos aperfeiçoados por Ti é perfeitamente possível. Queremos ser como Tu és, até que o Senhor esteja formado em nós. Fique de pé nesse momento. Adore o Senhor. Humilde
Pai, nós sabemos, Pai, Aleluia. o mundo oferece muitas coisas, coisas essas que os nossos olhos, às vezes até o nosso coração, podem ser seduzidos, Pai. Mas, se nós não tivermos um coração igual ao teu, Pai, será impossível de entrar na terra onde a alegria será completa. Aleluia. Será impossível, Pai, contemplar a tua face se nós não tivermos um coração igual ao teu. Pai, Senhor, há tempos atrás mostrou um sonho, Pai, em que a tua igreja acordava, em que tua igreja não importava mais contar quantos membros tinha, em que não importava mais qual era o nome da placa, Senhor, mas o que importava era pregar o seu reino, era ir atrás daquele do necessitado, era ir atrás do rejeitado. Pai, que nós sejamos essa igreja, a igreja do teu sonho, é a igreja que te obedece, é a igreja que tem o teu coração, é a igreja que tem como único propósito de obedecer, meu Pai, e fazer o teu reino ser manifesto aqui na terra. Pai amado e querido, a tua palavra nos afirma que tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá para sempre, Senhor. Mas adentrar, Senhor, na tua glória, será impossível se o coração não for transformado. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Dá-nos um coração igual ao teu, Jesus. Um coração de servo, um coração obediente, um coração pronto para ajudar, um coração pronto para amar. Um coração, Senhor, que anda na contramão do mundo. Um coração que se alegra com aquilo que é verdadeiro, que é justo. Um coração, meu Pai, disposto até mesmo a abandonar, abrir mão de muitas coisas terrenas, porque entendeu que o maior tesouro não é encontrado na terra, mas é aquele que é, Pai, manifestado